Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que faz a diferença? A forma, né, irmãos? A forma como se recebe a palavra, como se ouve. O que fazemos depois de um ensinamento de Jesus? Depois que identificamos o momento em que Ele nos deu, vamos dizer, Ele nos corrigiu em alguma coisa, percebemos que estávamos falhando, cometendo algum erro, qual é o nosso comportamento, quais são os nossos frutos? O que nós fazemos? Muita gente é triste quando pessoas que são de Jesus caem em sofrimento e atribuem a Deus seu sofrimento. Ah, Deus quis assim, Deus fez isso comigo. Pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia. Você para refletir um pouquinho no sacrifício do Calvário e você diz, espera aí, Deus desce do céu, toma a forma de um menino, nasce aqui na terra para entrar pela porta, né? Que é o nascimento humano. Ele vem para desfazer o que o Adão fez. Como homem, se torna um cordeiro e se oferece em sacrifício. Jesus Cristo, Filho de Deus, derrama o seu sangue para lavar os pecados, dizer que Ele quer o sofrimento, pelo amor de Deus. É tudo tão simples, irmãos. É claro, né? É uma vida com Deus. É o coração aberto. É querer realmente aceitar e assumir o que está escrito. E sem distorções, né? Como também sem floreado, sem cortininha bíblica. Porque o Senhor Deus fala abertamente sobre tudo que precisamos para esta vida e para a vida eterna. Para trazer, para que nós tenhamos paz absoluta, certeza, tranquilidade. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Povo de Deus? Abra sua Bíblia no Salmo 84. Eu só esqueci de lembrar que devemos desligar o celular, para que possamos estar inteiramente à disposição do Espírito Santo. No Salmo 84. Deste salmo aqui, apenas um versículo, uma parte, que é o versículo 5 e o 6. Só essa parte aqui no salmo. Então, Salmo 84, versículo 5. Podemos ler juntos? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Amém, pessoal? Amém? Assim, uma leitura corrida não vai nos dar entendimento para posicionamento, para identificar, né, onde estamos falhando, o que Deus quer, mas nós vamos rever algumas vezes. A primeira coisa é bem-aventurado. Bem-aventurado, como eu sempre digo, a palavra aventura não é, na Bíblia, não é jogar para ver se dá certo. Literalmente, uma pessoa bem-sucedida. Então, bem-aventurado, ou seja, vai ser bem-sucedido aquele cuja força está em Deus. Olha só, gente, problemas vêm até para tirar as forças. Você vê que pessoas muitas vezes desfalecem, ficam tão para baixo, que não querem mais viver. E a vida é um dom de Deus. Não só problemas do dia a dia, não só problemas que surgem e muitas vezes se arrastam por falta de uma posição séria, que é espiritual e tem de ser espiritual. Porque enquanto um filho, uma filha de Deus, estiver, vamos dizer assim, se arrastando dentro de um problema e não tomar uma posição séria dentro da palavra, tá? Para dar um basta naquilo que não vem de Deus, ou seja, muitas vezes o diabo é que está massacrando com uma tristeza, com lembranças, pensamentos que levam para baixo. Então o cristão, ele tem que, na verdade, gente, quando um cristão, uma pessoa que é de Jesus, leva uma vida diária com Deus, normalmente tem essa vigilância. Surge um problema para abater, para deixar para baixo, para trazer tristeza, né? Até para levar a pessoa literalmente a um desmoronamento. A pessoa desmonta, como diz, desmontei, não quero saber de nada. Para chegar a esse ponto, o diabo trabalhou muito, né? Ele especulou bastante, ele planejou bastante, até dar o seu ataque. O que às vezes é um problema familiar,
às vezes é um problema no local de trabalho, às vezes até um problema financeiro. Muitas vezes o cristão, ele se entrega ao problema. Aqui está dizendo que bem-aventurado é aquele, o homem como gênero humano, mas a palavra é para o homem e para a mulher. Deus fez o macho, fez a fêmea. Quando Deus se dirige, ele fala com, não é, a pessoa que está lhe dando atenção. Então, bem-aventurado é bem-sucedido. Deus está dizendo, olha, você vai ser bem-sucedido se a tua força estiver em Deus. Como assim? Quando o cristão, irmãos, quando a pessoa dá uma atenção de fato e de verdade à palavra e começa a entender, num versículo Jesus resumiu dizendo, o ladrão, que é o diabo, porque ele não foi enviado à terra, Satanás não foi enviado à terra por uma missão. Jesus foi enviado pelo Pai para a missão de salvar as pessoas, de libertar as pessoas, de reaproximar as pessoas de Deus, ou seja, literalmente trazer comunhão. O diabo já é o contrário. Só que às vezes Satanás age com tanta sutileza que a pessoa não percebe que os problemas que estão lhe atacando é para ela perder as forças, desanimar, desistir da vida, se entregar, ou literalmente até desejar a morte. Isso é obra de Satanás. Então, o Espírito Santo, usando esse salmo, está dizendo que bem-aventurado, bem-sucedido vai ser a pessoa que colocar a força, a sua força, fizer do Senhor Deus a sua força, a sua fortaleza. O Espírito Santo, irmãos, foi enviado por Jesus exatamente para isso, também para isso, para ajudar nos momentos difíceis, nas fraquezas. Uma coisa que o Espírito Santo faz, irmãos, que quando ele trabalha dentro de um cristão, é fazer o cristão lembrar de uma palavra que Deus fala para sair da dificuldade. Ou seja, é como uma alavanca para levantar. A pessoa diz assim, estou sozinho, não tem ninguém comigo nessa luta. Aí o Espírito Santo faz você lembrar de Isaías, não temas que eu sou contigo. Isso é o Espírito Santo falando, irmãos, literalmente. Como eu estou dizendo, uma das coisas, e vocês sabem disso, que a gente estuda a palavra de Deus. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar daquilo que ele havia dito. Então, no momento em que o cristão começa a buscar em Deus, no momento difícil, não aceitando aquele mal, aquele sofrimento, que aquele problema que está lhe colocando para baixo, continue se arrastando. Quando o cristão assume a palavra de Deus, é o começo da vitória, irmãos. Por quê? Você sabe, eu sei, está escrito para o mundo inteiro, a Bíblia é a mesma para todo mundo. Eu sou o caminho e a verdade. Então, muitas vezes, aquele problema que vem para levar a pessoa a entristecer, a ficar angustiada, até a querer desistir da vida, Satanás está por trás disso. E quando a pessoa se entrega, ele se sente literalmente como se ele estivesse no controle da situação. Satanás, ele atua, ele tem armas, muitas vezes tão sutis, que se o cristão não se voltar para Deus, se o cristão, irmãos, não alimentar o seu espírito da palavra, não ler a Bíblia todos os dias, participar de cultos ouvindo e se alimentando, para ter a palavra de Deus viva dentro de si, o diabo vai enganar, pessoal. Ele vai dizer, você não vale nada, você não consegue nada na vida, está vendo como é que você está? Isso tudo vem no pensamento. A gente cansa de receber pessoas exatamente assim, pessoas que já são de Jesus, mas vivem para baixo, porque pensamentos dominam, pensamentos ruins, sentimentos ruins, ou seja, eu não valho nada, minha vida é um fracasso. Precisa ter cuidado com isso, é preciso dar um basta nisso. A palavra diz que quando uma pessoa aceita Jesus, o espírito dela é recriado. O apóstolo Paulo escreveu, resumiu isso. São partes que nós não podemos esquecer nunca. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Que uma pessoa sem Jesus viva, não vale nada, minha vida é uma porcaria, minha vida não vale nada. Essa pessoa não conhece a verdade. Mas quando ela descobre, quando ela se encontra na palavra, sabe que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, e como homem foi cordeiro para o sacrifício, para a salvação da pessoa, de qualquer um que queira recebê-lo. Salvação, libertação. Você diz,
espera aí. Se eu estou incluída neste testamento, então eu não posso negligenciar, eu não posso deixar o diabo me enganar. Cuidado com os seus pensamentos. Satanás, ele é bandido demais. Ele nunca ataca com o problema sem antes ter preparado o terreno para a aceitação do problema. Ou seja, os problemas vão acontecendo, vão crescendo, isso vai tomando conta. Então os pensamentos trabalham só nos problemas. O coração angustiado, a angústia vai crescendo. Chega um momento que acontece, o coração está lá embaixo. Angústia, depressão. Há sentimentos que biblicamente são figurados, tá? Como um vale. Ou seja, deixam a pessoa para baixo. A palavra depressão diz o quê? O que é uma depressão? Lá embaixo. Uma depressão. Um vale. Então você precisa ter muito cuidado, tá? Você está num culto hoje chamado culto de libertação e cura. Mas a libertação e a cura, ela está em Jesus à sua disposição. Ela está na palavra, naquilo que Deus fala. Quando o cristão, ele assume as circunstâncias adversas, deixa os sentimentos dele serem dominados pelas dificuldades e deixa a grandeza da palavra de Deus de lado, o diabo está ganhando terreno. Como o diabo gosta quando o cristão se entrega, quando o cristão assume, está difícil, não consigo, esse problema é demais, misericórdia, por que eu nasci? Cuidado, cuidado, cuidado. Povo de Deus, nós temos um adversário tenebroso, Satanás, que com os seus demônios atua para devorar a humanidade, porque ele tem ódio de Deus. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ela literalmente escapa, ela sai desse domínio de trevas. Mas não pense que, sendo de Jesus, Satanás não vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar correr atrás daquilo que ele acha que é o prejuízo dele. Ou seja, antes eu dominava. Estava lá na macumba, estava lá na bebedeira, estava no ódio, estava na briga, estava na prostituição, ou estava na vaidade, ou estava no orgulho. Agora está aí, né? Se santificou, se lavou no sangue de Jesus, está aprendendo a verdade. Ele vai tentar pegar de volta. Como o diabo gosta de jogar setas de pensamentos ruins, de sentimentos para levar o cristão para baixo. O que Deus está falando no versículo 5? Então vamos rever agora. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Dá uma paradinha. Faça de Deus, o Espírito de Deus, uma fortaleza. Como assim, pastora? Quantos de vocês já leram na Bíblia o Senhor Deus dizendo: não te deixarei, jamais te desampararei? Quem já leu isso? Quem já leu Isaías? Não temas que eu sou contigo. Quem já leu? Você acha que isso foi escrito para quem? Para quem? Para os anjos? Não. Para quem ouve a palavra de Deus. Para quem recebe a palavra de Deus com simplicidade. Então Deus colocou isso para dizer: não tenha medo, eu estou com você. Irmãos, o problema de muitos cristãos... Quem lembra de Marta e Maria? Quem lembra? Eu tenho falado insistentemente aqui. Nós já estamos aí há 1 ano e meio de pandemia, tá? E a gente vê que muitas pessoas, mesmo com todos esses acontecimentos, tá, não priorizam sua vida espiritual. Pessoal, Satanás está desesperado para devorar a humanidade. Satanás está desesperado para destruir todos os casamentos. Satanás se desespera, querendo acabar com a raça humana. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, criou a mulher, antes ele planejou. E o que foi que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, vamos fazer um ser humano divino, glorioso, que vai brilhar a luz do céu. Aí o diabo vem, consegue, não é? O pecado de Adão, todo mundo sabe que foi a desobediência, não é? Então ele passa a dominar a humanidade. Nós temos um adversário. O diabo quer você chorando, o diabo quer você angustiado, o diabo quer você com pensamentos tortuosos, tenebrosos, atormentadores, o diabo quer você assustado, o diabo quer você para baixo. E Deus quer você para cima, porque ele diz: bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor.
Ah, mas tem hora, pastora, que eu penso que Deus até me jogou fora. Vocês têm filhos? Quem aqui tem filhos? Seu filho se lameia, cai, o bebê faz caquinha, né? E você pega ele e joga no lixo. Você joga seu filho no lixo? Tem pais que jogam. Nunca conheceram Jesus, porque se conhecessem, saberiam o que foi que ele fez. Ele não lavou de qualquer jeito, não te jogou no mar. Ele te lavou com o sangue dele. Pensa nisso, por favor. O cristão tem que estar atento, pessoal. O coração e os pensamentos são a tua verdadeira pessoa. Se você se deixa dominar por sentimentos de fracasso ou de pressões, por momentos de dificuldade, o diabo vai ganhar terreno. Então, atenta para as minúcias desse versículo. Vou tentar esmiuçar em poucos minutos, novamente. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, o homem cuja força está em ti. Dá uma paradinha. Tem momentos na nossa vida, pessoal, que a gente não tem força nenhuma. Surgem problemas que você pensa, não vou conseguir, não vai dar, não vou vencer. Ontem eu soube que a Priscila do Jackson deu um testemunho lindo, né? Comentou. Por quê? Bateu-se uma enfermidade, não estava conseguindo vencer, não estava conseguindo, e a gente injetando ali, olha, a palavra não mente, Jesus não mente, você é firme, não tenha medo. E começou a buscar um pouquinho mais, foi ouvindo mais, foi alimentando a fé, tomou posição, foi fazer o exame, um novo exame, por quê? Estava a caminho da cirurgia, sentiu no coração, falou, não, eu vou fazer outro exame, vamos fazer outro. Resultado, levou para o mesmo médico, e aí? Não tem nada. Tem nada. Enquanto o cristão aceita, pessoal, o diabo cresce. Vou rasgar o verbo, ele monta. Quando o cristão faz do Senhor Jesus, do seu sacrifício, a sua força, não, peraí, por que eu estou tão para baixo se Jesus morreu por mim? Se ele me incluiu naquele sacrifício? Pastora, ele me incluiu? Essas dúvidas, irmãos, são tenebrosas. Volto a dizer, o diabo ganha terreno quando o cristão, ele não se firma na palavra de Deus. Quando ele não faz do Espírito de Deus a sua fortaleza, a sua força. Uma coisa é a pessoa ser agregada, recebida, mas posso ficar aqui? Posso me encostar? Ou seja, você me aceita? Há um tempo atrás, uma família estava passando uma luta muito grande com uma criança adotada. Porque já não era tão criança, já mocinha. Passou tanto sofrimento na vida. A mãe jogou fora. Alguém levou para um orfanato. E aquela ameaça, a realidade, a lei, quando fizer 18 anos está na rua. Aquela insegurança. Se eu não tenho ninguém na vida, o que eu vou fazer da minha vida? Uma família adota, mas numa idade já, na faixa já de adolescente quase adulta, aí surge aquela insegurança. E aí angústia e tristeza e um espírito de enfermidade. Um espírito maligno foi tomar conta. Me trouxeram o caso. Dentre tudo que tinha que ser feito no trabalho de libertação, eu falei, vocês já demonstraram que não há diferença entre o filho natural e o filho adotado? Como é que vocês se conduzem? Às vezes são pequeninas coisas que vão fazer toda a diferença. Pois não deu outra. Depois da libertação, um recadinho no espelho. Papai e mamãe amam você, como se você nascesse de nós. A menina mudou completamente. Acabou o problema. Porque se sentiu amada. Por que tem tanta gente que aceita Jesus, irmãos, e ainda não entendeu o amor de Deus? Então Deus está dizendo aqui, olha, bem-aventurado, feliz, vai ser aquela pessoa que não busca forças quando não tem de onde tirar. E não vai buscar aqui ou ali, vai buscar em Deus. Vai buscar em Jesus. Gente, o sacrifício do Calvário, eu lembro do apóstolo Paulo, que eu não quero mexer muito fazer muita leitura, que isso não ajuda. Somente num culto, quando diz assim, é um culto de libertação. Você tem que saber quem você é para Deus. Quem eu sou para Deus? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que Jesus me comprou e que me recebeu como filha, então eu tenho que assumir que eu sou filha.
Se a Bíblia diz que Jesus me ama, porque a Bíblia diz que Deus é amor, então como é que eu posso jogar esse amor fora? Se a Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama, como é que eu vou ficar chateada quando eu identificar uma falha, quando um culto estiver sendo ministrado, uma leitura, você faz uma leitura e diz, identifiquei uma falha. É o amor de um pai. Então, pessoal, o diabo ganha terreno quando o cristão se deixa engolir pelas adversidades. Quando deixa seus pensamentos trabalharem exatamente dentro da natureza maligna. Eu não valho nada, eu não consigo, está difícil, como é que eu vou sair disso? Como se tivesse largado e abandonado no mundo. Meu Deus. Bem-aventurado, vamos de novo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Agora, olha a segunda parte. Em cujo coração estão os caminhos o quê? O que são caminhos planos? Caminhos retos. Bom, tem gente que sobe a montanha, tem sentimentos contrários, né, pessoal? Tem gente orgulhosa, não tem? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Deus detesta isso. Ele corrige. Mas e quando a pessoa vive para baixo? Exatamente. Quando ela vive na depressão, ela está num vale, ela está lá embaixo. Caramba, se os problemas estão sérios, tudo bem que a pessoa está abatida, mas ela não pode se entregar. Ela não pode esquecer do preço que Jesus pagou para tê-la junto de si e para fazer dessa mulher ou desse homem um filho de Deus. Quando o cristão faz do Senhor Deus, da palavra viva, a sua força, meu irmão, não tem demônio que aguente. Todos os problemas da vida humana são espirituais. Todos têm uma razão espiritual. Todos têm um fundo espiritual. Todos têm uma origem espiritual. Porque só existem dois reinos no planeta. O reino de Cristo e o reino de Satanás. A luz ou as trevas. A Bíblia diz que Jesus coloca dois caminhos diante do homem. Deixa marcadinho aqui e agora vai comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio. Vamos lá, filhos de Deus. Eu ouvi um amém tão tímido aqui. Vamos lá, filhos de Deus. Amém. Então, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Que diz aqui? Vamos juntos? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu. Olha a escolha que Deus está mandando fazer. Deus mandou Moisés reunir todo o povo de Israel antes de introduzi-los na terra prometida e disse: vocês vão escolher. Como se faz essa escolha? Crer na palavra, obedecer, ou simplesmente não crer e deixar de lado. Essa é a realidade. Então Deus disse: ó, eu coloco diante de vocês dois caminhos. Aí ele vem e aconselha. Eu acho um carinho tão grande que diz assim: ó, você tem liberdade para escolher o que você quer fazer da sua vida. Aí ele diz: escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus está dizendo: escolhe a bênção, escolhe a obediência, para você viver, você e sua descendência. A semente é a descendência, irmãos. A semente aqui é a tua descendência. Deus está dizendo: olha, eu cuido de você e vou estender o manto sobre a sua descendência. Isso não é lindo, gente? Sim ou não? Gente, isso é forte. Não deixe que as circunstâncias façam você assumir o que não vem de Deus como verdade na tua vida. A única verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra. Cuidado, olha que os ventos sopram contrários. Olha que os ventos sopram fortes. E tem cristão que se deixa arrastar. Então, voltando lá, no Salmo 84, ainda no versículo 5... Então, volta a leitura. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos, o quê?
Vigia para não deixar o teu coração afundar nos problemas. Vigia para que os problemas não encham o teu coração de tal maneira que ele fique tão pesado que ele fique para baixo. Já ouviu falar de alguma ponte que não aguentou o peso dos carros e caiu? A engenharia não foi boa, os cálculos não foram bons, né? Devia ter feito bons cálculos para fazer, não é? Uma boa estrutura para aguentar o peso. Então, atente. Quem lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel da Bíblia? Daniel da Bíblia. Ele podia ter duvidado do amor de Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse para a cova dos leões? Ele não pensou dessa forma. Sabe o que ele disse para o rei pela manhã? Vivinho lá, e os leões famintos. Ele disse, como é que foi que ele disse? Vamos lá. O meu Deus enviou um anjo e fechou as bocas dos leões. Ou seja, ele podia, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, não. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Você está aqui na igreja, Deus tem guardado você. Às vezes o cristão é ingrato com Deus, irmãos. Não deixe que os ventos te arrastem. Não permita que problemas encham o teu interior. Eu sempre digo, problemas são levados a Deus em oração. Tem gente que espera sobrecarga. Não espere a sobrecarga. Começou a surgir um problema, começa a orar. Colocar esse problema diante de Deus. Vem na palavra, vai na Bíblia, para ver o que Deus fala com você. Ele não vai dizer que ele te abandonou. Ele não vai dizer se vira. Ele não vai dizer o problema é seu. Pelo contrário, finalzinho do versículo, em cujo coração bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos, mantenha seu coração tranquilo, confiante, seguro. Problemas se levam ao altar de Deus na oração. Se prepare para orar, seja o problema que for. Às vezes a gente tem que dar uma sacudida em alguns cristãos, alguns filhos de Deus, de chegar e dizer assim, vem cá, tem alguém maior que Jesus, que venceu a própria morte? Pois é. Quando os olhos vão para o problema e não para Jesus, a palavra de Deus, pode ter certeza que o diabo vai ganhando terreno. Quando você firma o seu coração na palavra, os seus olhos espirituais estão em Jesus, e você tem certeza que Deus está contigo, e você ora, pode ficar tranquilo que Ele cuida do teu problema. Versículo 6. O qual passando pelo vale de Baca, um vale profundo, um lugar árido, um deserto tenebroso e uma depressão violenta, não depressão de uma pessoa, mas de lugar. Um vale, a pessoa está lá no fundo, parece que não tem solução, não tem como resolver, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Que isso? É isso mesmo. Com carinho, irmãos. Cristãos espirituais, quando entram em problema ou quando caem em situações adversas, crescem na fé. Por quê? Porque buscam mais. Porque não aceitam se entregar àquele problema. Porque não admitem que o diabo ganhe o território. Nunca pense que Deus te abandonou, que você não vai conseguir. Mas que o diabo faz força, muitas vezes ele faz. Às vezes Satanás ele cria um cenário tão violento, aquela passagem que às vezes a gente lê assim tão corriqueiramente, dos discípulos no barco, a tempestade se levanta. Aquela navegação é o curso da vida. Jesus está dentro do barco, está dormindo. E aí, de repente, uma tempestade violenta assola aquele barco. E parece que o barco vai afundar. Tanto que os dois evangelhos que relatam, os evangelhos dizem claramente que eles estavam em perigo. Mas quem estava dentro do barco? Eles estavam sozinhos? Não, Jesus estava lá dentro.
Pessoal, gente, é tão lindo quando o cristão começa a confiar na presença de Deus e no nome de Jesus. Isso faz toda a diferença. Eu lembro do Jó. O Jó, no pior momento da sua vida, ele disse as seguintes palavras. Eu acho esplêndido isso. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda na minha carne eu verei o Senhor. Ou seja, parecia que estava tudo acabado, mas ele tem certeza que Deus o escuta. Forte, né? Então, passando pelo vale de Baca, ou seja, está lá no fundo, parece que não tem ajuda, parece que não tem solução, parece que não acontece nada de bom, pelo contrário, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Deus está dizendo, até no tempo de chuva, querendo dizer de tempestade, está dizendo, olha, aproveita para encher os tanques. Tem umas expressões que eu acho muito inteligentes, são lindas e inteligentes. Ele diz assim: se a vida te deu limões, faça limonada. Um pouquinho de açúcar é bom que adoça. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Mas parece que tem gente que tem vontade, que tem prazer, não é, em comer o fel. Parece que gente tem prazer em se trancar no quarto e ficar só chorando. Com uma Bíblia aberta lá e o Espírito de Deus dizendo: ó, o meu testamento está aí para você. Ó. Meu testamento está aí. O meu testamento está aí. Ou seja, faça desse vale o seu tanque. Porque virão dias de secar. Feliz é quem tem uma cisterna quando falta água, né, pessoal? Faltou água da rua e a água da caixa acabou. Ah, não tem problema não, só ligar a bomba. Por quê? Tem uma cisterna aí. Será que eu me fiz entender? Será que eu me fiz entender? Pessoal, a confiança na presença de Deus é extraordinária. A segurança que a palavra de Deus te oferece. Mas Deus vai sondar teu coração. Cuidado com circunstâncias. Cuidado com circunstâncias. Vou fazer lembrar aqui dos princípios, né? Os princípios espirituais. Como é que o homem natural é regido? Pelos 5 sentidos. O que foi que fez o Pedro, que estava andando em cima das águas, afundar? Ele sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Porque o vento forte bateu na pele dele. O vento ficou muito forte. Quem olha para os problemas se perde nas circunstâncias. Pessoal, a palavra de Deus é linda, irmãos. Coloque isso no seu coração. Para concluir, Jesus diz assim: qual de vós é o pai, que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Quem já leu isso? Quem já leu isso? Levanta sua mão, vamos ver. Eu não gosto de fazer muita... Não convém agora. Dia de estudo, a gente vai. Isso é um culto para libertação. Gente, tem gente que entra ano, sai ano, não sou liberta, não me liberta. Chegou uma senhora aqui, irmãos, pastora, eu tenho mais de 20 anos de igreja, e eu estou andando de igreja em igreja porque, caramba, eu não me liberto. Eu quero manifestar o demônio para ficar liberta. Eu falei, o quê? Quer manifestar o demônio para ficar liberta? Quer manifestar o demônio? Ou seja, o demônio está dentro do corpo, quer assumir isso. Caramba, eu nunca... Gente, a gente escuta cada coisa e diz assim... Pois Jesus veio exatamente para isso. Ele disse, o Filho de Deus manifestou-se em carne para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus chega, irmãos, o bicho foge. Como é que uma pessoa que é de Jesus quer manifestar? Oferecer seu corpo a demônios? Pelo amor de Deus, igreja. Nem a tristeza ofereça o seu coração, nem a sua mente, o seu cérebro ofereça as pancadas que a vida te deu lá atrás, ou está te dando agora. Hoje você pode dar um basta nisso. Que isso, pastora? Olha para a palavra. Bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor, e no coração caminhos o quê? Aplanados. Ó, não tem orgulho, não se sente superior a ninguém, mas também não deixa a tristeza tomar conta para não levar para baixo.
Segura firme, segura firme. Para terminar, Isaías 41. Isaías 41. Quantos sabem que quem vive da fé é descendente espiritual de Abraão? Quem sabe disso? Quem sabe que Jesus trouxe a bênção de Abraão para a gente? Está na Bíblia que eu estou falando? Está lá em Gálatas 3, 13, 14, você anota ele em casa. Tá? Você que está assistindo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, 14, não vou agora. Por quê? Porque garante que a bênção de Abraão veio para o Novo Testamento. Versículo de número 14, Isaías 41, 14. Quem lê comigo? Tá fraco. Vocês, igreja, lê comigo e lê em voz alta, vamos lá. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor? Meu bichinho, você já chamou os seus... Eu tenho uma netinha de 1 ano e pouco, por sinal ela está até aqui. E aí, volta e meio brinco com ela, vem cá meu bichinho. E fala, vem cá meu bichinho, vem cá bichinho da vovó. Não temos bichinho de Jacó. Que isso? É um termo carinhoso, irmãos. Às vezes o cristão se vê em problemas, irmãos, que se ele não vigiar, ele se sente sozinho, se sente abandonado, e ele nega a presença de Deus na sua vida. Tristeza, amargura, ventos fortes, problemas. Cuidado. Cuidado com o que está se passando dentro de você. Cuidado. Vamos ler de novo? Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Curva a sua fronte. Jesus, o Senhor é lindo demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é esplêndido. O Senhor é tremendo, tremendo. Oh, Jesus querido, que coisa linda, Senhor. Que amor, que zelo, que carinho. Pai, porque tantos dos teus filhos, tantos cristãos, meu Pai. Quanta gente entra por estas portas, Pai, já convertida, e diz, Deus me abandonou. Deus não se importa comigo. Os problemas só crescem, porque isso tudo está dentro, meu Pai. Oh, Jesus, Senhor nosso Deus. O Senhor nos ensina, o Senhor nos manda vivermos da fé. Ninguém vê o Senhor fisicamente, porque o Senhor é Espírito, como nosso verdadeiro ser é Espírito. Mas as palavras do Senhor, Pai, as palavras do Senhor, como Pedro disse, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Como o próprio Senhor Jesus diz, as palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Oh Pai, como é feliz quem aprende a viver da fé e alimenta a sua fé cada dia. Porque problemas surgem e o diabo se aproveita, ou ele cria os problemas, ou ele vem massacrar para dizer, olha aí, cadê esse Deus? E quantos, Pai, quantos naufragam na fé? Quantos se perdem no meio de problemas, se sentindo abandonados, e o Senhor bem presente. E o Senhor ali juntinho, o Senhor ao lado, esperando ser buscado. Esperando ser buscado de todo o coração. Como o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscais de todo o coração. Pai, como o diabo é bandido, como engana tanta gente boa. Fazendo gente que tem o nome no livro da vida se sentir perdida. Gente que tem o teu Espírito Santo, o Senhor está ali juntinho. Mas o maldito diz, você está só, abandonado, olha aí. Tem ninguém para você, por você. Pai, porque tanta gente acredita, meu Pai. Oh, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Como o diabo engana, como Satanás atua, como ele gosta, meu Pai. Que as pessoas, Senhor, acreditem mais nos problemas do que na presença do Senhor. Nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos alerta.
O Senhor está sempre alimentando, alertando, despertando. Como é feliz quem dá atenção. Por isso o Senhor acabou de falar conosco, está falando no Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão caminhos aplanados, caminhos retos, tranquilos, seguros. Gente que caminha com segurança da tua presença, Senhor. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Você se alegra, meu irmão, porque o teu nome está no livro da vida? Você se alegra que o Espírito Santo veio habitar em você? Você se alegra que Jesus pagou o preço para ter você como filho de Deus? Então, meu irmão, agora eu vou dizer: Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir esse nosso Deus bonito?